Olá, eu sou o Arthur, eu e meus colegas do programa de pós-graduação em Ensino na Saúde vamos falar hoje sobre o PEMEX. PEMEX, que em português é o mini exercício de avaliação em profissionalismo. O PEMEX é um instrumento de avaliação de profissionalismo em estudantes de medicina, tanto da graduação como residência. É baseado em um método mais conhecido chamado de Mini-CX. Ele tem como base a avaliação no cenário de prática desse estudante ou residente, com feedbacks após essa observação. Ele foi publicado pela primeira vez em 2006. O surgimento do PEMEX ele acontece devido ao fato de que o ensino do profissionalismo ele deixa de ser suficiente apenas pelo papel de modelo do professor, tanto que as escolas médicas têm criado cada vez mais programas para ensino desse profissionalismo. Apesar do Mini-CX já incluir qualidades humanísticas /profissionalismo na sua lista de avaliações, ele é muito geral, muito amplo, e isso faz com que o Mini-CX não seja suficiente para identificar comportamentos específicos de profissionalismo. Daí a necessidade de surgir o PEMEX. Mas já que a gente está falando sobre o PEMEX, é necessário que a gente entenda o que é o profissionalismo. Como eu falei anteriormente, a importância do profissionalismo é cada vez mais reconhecida. No entanto, algo que dificulta a sua avaliação é que não existe um consenso quanto à definição. Tanto que, segundo essa autora, em 2016, o conceito para ela seria de que o profissionalismo é o uso habitual de comunicação, conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio clínico, emoções, valores e reflexões da prática diária para benefício do indivíduo e da comunidade. Ao ler algo dessa maneira, a gente percebe que é muito amplo, é difícil conceituar mesmo. Tanto que para a nossa apresentação, a gente vai entender o profissionalismo de duas formas. Na pirâmide menor, que é a primeira pirâmide, o profissionalismo seria voltado para o fazer, para a ação, que é o topo da pirâmide, onde está o fazer. E segundo isso em 1990, em 2016, outros autores perceberam que talvez a formação do profissionalismo se baseia no ser, na identidade profissional. E a partir desses dois conceitos que a gente vai partir. O profissionalismo como algo que a pessoa faz, mas também algo como ela é. Olá, eu sou o Marcos, eu vou falar sobre a forma de avaliação, de como usar esse exercício do mini profissionalismo, o PEMEX. Ele é realizado no ambiente das práticas profissionais em saúde, dos estudantes e os residentes, durante sua atividade profissional. Ele foi projetado para ser facilmente implementado e encoraja o feedback inicial. Ele é usado após uma observação de no mínimo 15 a 20 minutos das atividades dos estudantes e os residentes. Essa avaliação se torna parte do registro permanente do aluno ou do residente e serve para incentivar o feedback. Para cada encontro, cada comportamento deve ser categorizado, utilizando a seguinte escala de classificação. A avaliação ela é feita da seguinte forma, Nós temos as categorias de avaliação: inaceitável, abaixo das expectativas, expectativas esperadas e excedeu as expectativas. O inaceitável são aqueles lapsos de comportamento profissional que são intencionais, são susceptíveis a prejudicar e para quais não existem circunstâncias atenuantes. Abaixo das expectativas são aqueles lapsos de comportamento profissional que não são intencionais, mas causam dano mínimo ou algum tipo de dano ao paciente e que podem haver circunstâncias atenuantes. As expectativas esperadas são aquele que demonstrou as expectativas, uma performance esperada, uma performance esperada no nível do estudante ou residente. E excedeu as expectativas é aquele desempenho excepcional que foi demonstrado pelo profissional no seu comportamento. Nós temos também o evento crítico. Esse evento crítico é uma clara violação das fronteiras profissionais. Essa documentação do evento crítico deve ser diretamente encaminhada ao setor de chefia para que possa ser tomada alguma ação cabível. Nós temos também, nós utilizamos as categorias de NA, que é não aplicável, se o comportamento não foi observado ou se a categoria não foi aplicada. Aí está esse exercício de classificação. Então, nós temos as categorias. São 21
né, categorias, e essas categorias têm algumas questões, né, como ele manteve a confiabilidade, né, do paciente, ele aceitou, ele falou sobre os erros e omissões que foram, né, cometidos, ele ouviu atentamente o paciente, dentre outras. Acredita-se que o comportamento na ficha de avaliação são autoevidentes e que descritores não são necessários. No entanto, cada comportamento observado deve ser colocado no contexto da pessoa, da situação e do potencial de dano causado por comportamentos que se desviam, né, do normal. Por exemplo, se houve, né, um atraso de uma única ocasião, ele pode ser aceitável, abaixo das expectativas ou inaceitável, dependendo do exemplo. Então, nós temos lá um estudante ou residente que ele se atrasou porque estava prestando assistência ao paciente em uma situação de emergência. Pode ser aceitável, enquanto que, se estiver atrasado, por razões frívolas, não é. Bom, meu nome é Mariana e, dando sequência, agora que a gente já viu o que é o profissionalismo e como avaliá-lo através do PMEX, a gente vai ver por que, então, fazer essa avaliação do profissionalismo. A gente sabe que a avaliação do profissionalismo, ela vai levar resultados tanto para o aluno quanto para o público, que são as pessoas que serão atendidas por essa pessoa que foi avaliada, para a instituição de ensino e para o currículo. Para o aluno, é importante a avaliação do profissionalismo porque ela vai fornecer um feedback efetivo sobre os pontos fortes e fracos individuais daquele estudante ou daquele residente, e esse feedback pode orientar para o aprendizado futuro. É importante ainda para promover hábitos de autorreflexão e autorreparo, ou seja, ele vai refletir e pensar na melhor forma de melhorar aquele comportamento. Vai ainda promover acesso ao treinamento avançado que ele vai fazer posteriormente. Para o público, a avaliação do profissionalismo é importante, uma vez que ela vai certificar a competência dos profissionais que vão estar atendendo àquela população. É importante para a melhoria na qualidade desse atendimento que será prestado, e ainda o que tem sido muito discutido é a importância com relação à segurança do paciente. Para a instituição de ensino, a avaliação do profissionalismo é importante para orientar um processo de autorreflexão e autorreparo institucional. Como a gente já viu, essa autorreflexão e esse autorreparo, ele é importante para o próprio aluno, para ele melhorar como profissional, e é importante ainda para a universidade, para a instituição de ensino, que vai levar à melhoria daquela instituição. É importante ainda para discriminar entre candidatos para formação ou promoção, para expressar valores institucionais, determinando o que é avaliado e como a avaliação é conduzida, para compartilhar valores educacionais entre diversas comunidades de educadores, para promover desenvolvimento do corpo docente e fornecer dados ainda para a pesquisa educacional. Para o currículo profissional, a avaliação do profissionalismo é importante para responder à falta de competência demonstrada, seja através de negação de promoção ou através de uma reparação obrigatória, para certificar a conquista de metas curriculares, nos cursos de adoção ou mudança curricular, para criar coerência curricular. É importante ainda para validar de forma cruzada outras formas de avaliação no currículo, que não apenas a do profissionalismo, para estabelecer padrões de competência para alunos de diferentes níveis, já que o PMEX ele pode ser realizado em várias etapas, e isso é o que se pretende. Algumas características do método são importantes. Por exemplo, a viabilidade. O que seria essa viabilidade? A adequação aos recursos disponíveis e aceitabilidade. A gente tem que o PMEX ele é um método fácil de ser executado, ele é de baixo custo e ele é rápido, como a gente viu, em 15 a 20 minutos de observação você já pode estar fazendo. A
confiabilidade, ou seja, a capacidade de gerar resultados idênticos quando se repete a avaliação. Esse conceito vai depender do tamanho da amostra, do ambiente em que é realizado, como a gente já viu também. Essa avaliação ela pode ocorrer em diferentes ambientes, como num consultório, no atendimento ambulatorial, como em pacientes internados em alguma instituição e outros locais da unidade. Vai depender da duração, do tempo dessa avaliação, dependerá também do examinador, sendo que alguns trabalhos mostram que essa avaliação perde um pouco a confiabilidade quando ela é praticada por pares ou por residentes júniores ou sêniores que acompanham aquele residente que está sendo avaliado e depende ainda das características do próprio candidato. A validade. A validade refere-se à capacidade de medir exatamente aquilo que se pretende avaliar. É um pouco complicado se avaliar a validade do PMEX, já que o próprio conceito de profissionalismo ele não é muito definido, então algumas características vão definir isso. Os itens que foram usados na elaboração do PMEX, eles foram definidos durante um workshop na Universidade McGill, no Canadá. Então, eles avaliaram naquela unidade, naquele serviço, quais eram as características que identificariam esse profissionalismo. E depois disso, esse método ele já foi validado tanto no Oriente como no Ocidente, através de validação cross-cultural, ou seja, foi adaptado às características culturais de outros países. Então, ele já foi validado no Canadá, na Finlândia, nos Estados Unidos, no Japão e outros países ainda. E essa validade ela vai depender de análises estatísticas que foram realizadas em vários locais onde o método foi validado e mostrou uma qualidade boa de validade. Bem, pessoal, esperamos que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se quiserem, na descrição do vídeo tem as nossas referências bibliográficas e também tem um link de um vídeo em que vocês podem ver como pode ser útil o uso do PMEX em algumas situações clínicas. Agradecemos.